Olá, sejam todos muito bem-vindos. Pode não parecer, mas eu sou o Ricardo Kertzmann e esse é o Ao Pé da Mina, um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida e uma realização de um fator: apuração, informação, opinião. E a conversa de hoje, mais uma daquelas conversas imperdíveis, super legais, é com o nosso queridíssimo André Maciel Machado, diretor técnico e de desenvolvimento do negócio da Itaminas. O André, gente, é formado em engenharia geológica, com especialização em finanças, e é o seguinte, entende absolutamente de tudo, da Itaminas e também de mineração. O André, eu brinco que parece aquele cara, André, daquela resenha que a gente fala popularmente, é o cara que corre para o escanteio, bate o corner, vai para a área, cabeceia e marca o gol. Nada. Quer entender tudo? É com o cara. Trezão, obrigado, cara. Obrigado por receber a gente. Prazer tê-lo aqui. Literalmente na sua casa, né? É isso aí, no quintal de casa. Seja bem-vindo aqui ao Pé da Mina. Obrigado, Ricardo. Tudo é muita coisa, né? Mas alguma coisa a gente sabe, isso é um fato. André, eu e todo mundo que está assistindo agora, eu só vou sair daqui hoje depois que eu entender tudo, tintim por tintim, como que se dá o processo de mineração, né? Para quando a gente chegar lá no final do programa, todo mundo, na hora que for comer e levar o garfo à boca, vai lembrar, caramba, esse garfo veio de lá. O cara vai no hospital fazer um exame, puxa vida, esse tomógrafo veio de lá. Vai no dentista com aquele ferrinho insuportável. É isso aí. Vai se lembrar de onde veio. Conta pra gente, começa pra gente. O que é isso aqui? Legal. Falar de mineração, acho que é bacana falar do Brasil também, né? Dar um passo atrás e entender o contexto que a gente vive e o quão privilegiado nós somos como brasileiro, como mineiros, né? O nome já diz tudo. Então, hoje especificamente estamos na Itaminas, em Sarzedo. Esse é o município que nos hospeda. E é legal falar que ele faz parte de uma grande cadeia de montanha que se chama Quadrilátero Ferrífero. Então essa é a maior província mineral do mundo. É uma província que dá basicamente o nome a Minas Gerais e faz a gente ter essa vocação maravilhosa que a gente tem. Então, se voltar um pouquinho na história, a gente for em Henri Gorsex, né, o francês que chegou para inaugurar a Escola de Minas de Ouro Preto e que sobre ela construiu as bases das disciplinas de engenharia geológica, mineração como um todo no Brasil, ele dizia que o quadrilátero é um peito de ferro no coração de ouro. Então, assim é e assim denota esse nosso potencial, nossa vocação para ser minerador. E é um prazer ser mineiro, ser brasileiro e trabalhar com essa atividade tão nobre para a indústria que você próprio já disse, que sustenta a vida como um todo, desde uma casa até um avião, a gente está em tudo, literalmente. Me conta uma coisa, isso é minério? Se eu pegar aqui e esfarelar, já vai ter um pouco de minério nas minhas mãos, assim? Isso aqui é minério. A mina. Isso é minério, essa é a mina da Itaminas, é uma mina que se estende por 4 km de extensão praticamente. E tudo que você vê com suas várias facetas de cor são itabiritos. Itabiritos que, se voltar na história novamente, tem quase 2,6 milhões de anos. Então é muito tempo que a gente está, né, formando tudo isso que hoje é a cadeia geológica da qual a gente opera. E essa é a mina da Itaminas, uma mina extensa, muito próxima a Belo Horizonte, com já 67 anos de história, de idade. Então muita coisa já passou por aqui, já construiu muita coisa benéfica para o mundo. Quero saber o seguinte, aqui vem os caminhões, vem os equipamentos e começa a retirar o minério do solo. Exato. E a partir de então? Exato. O processo da mineração, eu chamaria como processos unitários, são basicamente 4. Então a gente começa na mina, depois passaria para a rota de processamento, onde faz a mágica acontecer do minério virar produto final. A parte da logística e a parte do escoamento em si. Então essas 4 rotas a gente vai falar hoje. E especificamente aqui agora a gente está na mina. Então daqui sai nosso minério e esse minério ele é retirado através de caminhões e escavadeiras. Então todo esse processo começa na visão da operação, onde a gente escava e carrega os caminhões que dali eles vão ser direcionados às instalações de minério. É muito importante, é legal ressaltar o papel prévio também disso, onde os engenheiros geólogos, né, engenheiros de minas, eles fazem o trabalho de localizar onde estão as jazidas, onde estão as qualidades específicas. Esse é o papel do geólogo especificamente, através de sondagem, amostras que calibram a qualidade e compacidade dos materiais. E o engenheiro de minas ele vem para desenhar como é que operacionaliza a retomada desse recurso dentro desse processo que a gente está conversando, que é da lavra, tendo os caminhões escavando e depois carregando os caminhões até a planta de tratamento. Antes de a gente ir para o outro local, me satisfaz uma curiosidade. Eu estou vendo aqui, a gente quase não tem atividade. Eu imaginava que ia ver um monte de escavadeira, caminhão. Tem dias programados ou é assim mesmo? Como o espaço aqui é generoso, né? E a gente está numa
porção pequenininha, né, de uma área gigantesca. Essa falta que eu estou sentindo assim, de atividade, é porque hoje não é dia ou é assim mesmo? Hoje a gente está especificamente na hora de almoço e aí talvez por isso está um pouco mais ameno do que a normalidade do movimento. Mas a gente tem basicamente 70 caminhões na mina e quase 20 escavadeiros que cumprem esse papel de lavrar praticamente 1 milhão ao mês, 1 milhão de toneladas mês, que é o volume que a gente faz. Então isso é bastante trabalho, tem bastante gente envolvida e é significativo. São mais ou menos 800 funcionários diretos, 1.500 indiretos. Exatamente. É uma operação complexa, você falou em 70 caminhões, você deve ter mais ou menos também o mesmo número de escavadeiras e tudo mais. É uma operação bastante complexa, né, André? Bastante complexa, que envolve no fim, né, o motor de tudo isso que é gente. Então muita gente boa e competente trabalha com a gente para gerenciar quase 300 equipamentos na totalidade da operação, desde a mina até o terminal, que é a última etapa que a gente vai falar aqui hoje. Aqui, agora aguenta aí, você nem vai perceber, mas a gente vai fazer assim, vamos dar um pulo para o outro local. Aonde é que a gente vai agora, André? A gente vai agora para as instalações de minério, onde a mágica acontece. Então aqui a gente tem o Itabirito, que ele é o ROM, né? O ROM é o material que é a matéria-prima do processo subsequente, que é a instalação de tratamento de minério. E nela a gente faz a mágica acontecer, tirando materiais de qualidade de 40% de ferro, 47% de ferro, para produtos de 62% de ferro que encontram o mercado consumidor final e assim seguem a cadeia. Então ao fundo a gente já tem a prévia do que é esse processo. A gente tem ITM4 ao fundo, onde a gente começa a receber os materiais da mina e ali começa a etapa de britagem e peneiramento. E dali a gente conecta na cadeia, lá embaixo agora, onde a gente vai concentrar esse material. Bora lá? Bora lá, fechado. Vem com a gente. Eu não falei que era bem rapidinho? Pois é, estamos aqui, eu e o André, chegamos na área de beneficiamento. Você está ouvindo uma barulheira danada, é disso que eu reclamava lá. Eu gosto de ver agito, eu gosto de ver barulho, ver produção. André, explica pra gente o que é esse sítio, o que a gente está aqui, mas fala de novo, assim, eu entendi, mas vamos falar para quem não estava com a gente, do que se trata aquela área anterior, aquela área que reduz a granometria, não é isso? Isso aí. Daquele material bruto até chegar aqui. Já aprendeu, já está sabendo. Eu já aprendi, eu falei que eu só saio daqui se eu puder palestrar a respeito. Já aprendeu. Exatamente, Ricardo. Então, lá em cima, ainda lá em cima, a gente viu a ITM4, que é uma instalação que ela faz o tratamento do ROM of Mine, que é a matéria-prima do produto final do minério de ferro. Então, o ROM of Mine ele tem granometrias diversas e qualidades diversas que precisa ser processado para depois ser concentrado e fazer o produto final, que é o pellet feed, ou sinter feed, ou hematitinha, que é um produto mais grosseiro. Então, começando lá do alto de novo, a gente tem as etapas primeiras dessa cadeia de concentração ou de processamento mineral, são as etapas de britagem e peneiramento. Então, dela, partículas muito grandes se convertem em partículas pequenas, e o motivo disso é que o minério de ferro está concentrado em minérios e minerais, que nem sempre são benéficos ao produto final, que é o ferro, e enquanto ferro, quanto mais rico, melhor. Então, para poder segregar a sílica, que é o principal elemento além do ferro desses materiais, a gente tem que reduzir o tamanho da partícula. Isso acontece naquele prédio anterior que a gente viu, lá na mina ainda, que ele faz esse trabalho de reduzir as partículas para tamanhos próprios à rota de concentração magnética que a gente tem. Então, aqui embaixo, especificamente, a gente consegue ver o que é o nosso produto de maior valor agregado, que é o pellet feed. Então, saindo da mina de 45% de ferro, a gente chega agora num teor de 62% de ferro. Isso só é possível porque, no meio desse caminho, a gente alimenta esses materiais agora finos nas máquinas de concentração magnética. Então, há adição de água nesse material e essa água, somada à partícula liberada, ela passa por rotores magnéticos que conferem à partícula do ferro, em sua vocação magnética, um potencial de recuperá-la e separar do que é a ganga ou a sílica, que é o que não interessa economicamente para a gente no processo. Então, olhando daqui, a gente consegue ver a ITM8, que está ali atrás, é uma planta muito competente, que a gente foi primeiro e pioneiro nela como alto campo magnético. Ela começou na Itaminas, na escala que tem, em 2007, e foi a maior planta, é ainda a maior planta de concentração magnética do Brasil. Seus rotores magnéticos são muito grandes, muito robustos. E a gente tem também a ITM2, que está lá atrás, que é uma planta de recuperação de médio campo, que ela possui tambores magnéticos, cuja intensidade magnética não é tão grande quanto a 8, mas ela tem intensidade suficiente para gerar um outro produto para a gente, que é o sinter feed. Então, tanto o pellet feed quanto o sinter feed passam nesse processo de enriquecimento que começa lá na mina, e aqui a gente vê o que é a linha final do pellet feed
que é isso que está Enquanto caindo processo. aqui. Olha o que chegou. Elton, filma aqui, chegou água pra gente. Apresenta a galera, João, Lorena, Charles, todo mundo que ajuda a gente a fazer. Muito obrigado. Hidratar. Obrigado, gente. E aí, chegamos aqui, nesse produto final, que é o produto de maior valor agregado. É isso aí. É isso? Esse produto aqui, depois que você faz essa separação, aí você tem o rejeito, Exato. que é tratado naquela planta que a gente passou. Eu tive no segundo episódio dessa série Ao Pé da Mina, a gente teve com o Jonathan. Cara, espetacular também, deu uma aula pra gente sobre o processo de filtragem e a gente teve a oportunidade de passar por lá. Explica aqui para quem não assistiu esse segundo episódio, mas está lá, está no canal do YouTube do Fator, está no canal do YouTube da Itaminas, você pode também procurar tanto no site do Fator quanto no site da Itaminas. É um programa muito legal com o Jonathan, que é o responsável por essa planta de filtragem. É uma coisa espetacular, sabe por quê, pessoal? Porque é o melhor sistema de filtragem do Brasil. Já é o 4º ano seguido que ganha o prêmio como esse melhor sistema de filtragem. Ele ainda disse pra gente que vocês ainda estão em desenvolvimento de um outro ainda mais eficiente. Mas, enfim, explica pra gente um pouquinho desse processo de filtragem depois que você chega a esse material final aqui. Muito bom, Ricardo, é isso aí. O processo da mineração não seria completo sem falar de rejeito, né? Isso, diria infelizmente, mas não é infelizmente, na verdade é a constatação, porque quanto mais pobres os materiais, maior a gente tende a ter menos produto final e mais parte que não interessa, que é o rejeito. Então as minas do Brasil como um todo vão passar por isso um momento ou outro. E aqui, como eu já disse, são 67 anos de história de mineração, então o que era rico no passado e permitia a venda direta, sem processamento e concentração, hoje encontra uma situação diferente e o que é benéfico para a gente e para a comunidade, porque a gente está viabilizando minérios de baixo teor como produtos de alto teor. Então, apesar do rejeito em si, né, e tudo que ele remete a gente, é uma coisa que é fatal e que a gente aqui encara da melhor maneira quando analisa a nossa planta de filtragem. Então, pegando agora o gancho de novo, tudo que não é concentrado, não é produto, vira esse rejeito. E aqui você já falou bem, tem os outros episódios, que o João tem um cara fera e conhece muito e sabe a história como ninguém do rejeito. Ele toma a rota do filtro de rejeito, de rejeito do processo, que é onde tudo que não é concentrado se torna rejeito e ele é muito fino. Fino e tem uma densidade de polpa baixa porque ele é muito aquoso. Então por isso ele tem que passar no filtro, que do filtro ele perde-se a umidade e vira de fato um rejeito sem água e por isso a gente chama de rejeito desaguado, que é o que encara depois a pilha e a gente empilha esse cara e não mais dispõe em barragem. Então o processo de filtragem permite que a gente faça isso com eficiência e segurança aqui na Itaminas. Quer ver como eu aprendi direitinho? Vocês vão estar vendo nesse momento agora, eu vou pedir para o pessoal, na hora que a gente fizer a produção, nesse momento que eu estou falando, vocês vão ver um pouquinho da planta de filtragem. Olha como eu aprendi direitinho. Esse rejeito vai para lá e perde até 87% da umidade. Exatamente. Ele sai de lá com teor de umidade, vamos chamar, pessoal, para você que está em casa, de água mesmo, umidade só de 12%, 13%. Por que isso é muito legal? E me corrige se eu estiver errado, André. É legal porque na hora que você vai empilhar o rejeito, esse empilhamento é feito a seco. É uma tecnologia muito mais sustentável e com muito mais segurança, não só para as instalações, como para toda a comunidade ao redor. Acertei? Certíssimo, Ricardo, você já tá fera. Eu quero sair daqui entendendo de minério igual eu entendo de filtragem. Já tá. E agora, daqui a gente vai para onde? Vamos agora pegar a conexão do processo, onde a gente começa a expedir os produtos que foram gerados ao longo da cadeia que a gente tratou até aqui. Expedir mesmo para expedir para o cliente vendido? Final, exatamente. Aí a gente vai ver lá o que no final das contas vira carro, televisão, geladeira, celular, é isso? Micro-ondas, relógio, telefone, tudo. Bacana demais. Bora lá, é igual da outra vez, vocês não vão nem perceber, na hora que você piscar o olho a gente já está no outro lugar. Viu só? Rapidinho de novo. Agora a gente está na expedição, não é isso, André? É isso aí. Mas olha, se vocês derem, vocês vão ver aqui agora, atrás da gente tem uma outra planta enorme que eu queria que o André explicasse para a gente também o que é essa outra planta, mas antes eu queria dar um recado sobre o processo de empilhamento. Só para finalizar então o conceito de tratamento de rejeito, a gente falou muito bem da filtragem, mas é tão importante quanto falar da filtragem, falar a etapa posterior da filtragem, que é o empilhamento do rejeito. Então você também já explanou, né, brevemente, mas eu queria frisar que na Itaminas a gente tem um trabalho de excelência tanto quanto na filtragem e no empilhamento dos rejeitos. Então hoje 100% dos rejeitos gerados são empilhados a seco e para tanto a gente conta com uma equipe grande, extensa e competente também, que pega várias disciplinas e que permite a gente empilhar tudo que se faz hoje a seco, fugindo das barragens, né, em todo o risco que isso traz para a gente. Então é mais um traço aí da nossa responsabilidade social, além de tudo eu diria,
ambiental, operacional, que é interessante frisar também, então queria deixar registrado aqui mais esse ponto. Ou seja, da mesma maneira que vocês são especialistas, ganharam por 4 anos seguidos o prêmio de melhor filtragem do Brasil, vocês também têm um sistema de empilhagem de altíssima tecnologia. De excelência, exatamente. Bom demais. É bom porque tem outras etapas, todo mundo tem que ser valorizado. Todo mundo diverte. E fala pra gente aqui, então, esse aqui é o produto final que vai ser embarcado para vender, mas tem aquela etapa também que é anterior a essa. Exatamente. A planta que a gente vê lá no alto, né, aquela estrutura amarela, ela é uma planta tal qual a gente viu lá em cima na mina, com a diferença que essa planta a gente direciona para ela materiais que têm qualidades superiores. Então, tudo que passa por ela não passa na rota de concentração, que a gente falou, onde carrega o componente da água e por isso gera esses rejeitos. Então, aquela planta a gente trata produtos que vêm da mina com qualidade superior e já tem vocação como produto final. Então, esse produto a gente chama de Sinterfeed e a gente produz certa quantidade de Sinterfeed nesse processo que tem teores entre 58% e 60% de ferro. Aí faz todo sentido, já está na boquinha da garrafa, está aqui do lado da expedição, Ricardo, não é isso? Exatamente. Então, lógico, por trás, né, das particularidades de geologia, etc., tem também a lógica do custo. Então, trazer essa planta para cá faz sentido porque o custo de andar com um produto que é 100% produto é mais barato do que carregar o que você depois tem que voltar para a pilha de rejeito e andar uma distância maior e recorrer em custos maiores. André, eu tenho uma dúvida, eu acho que quem está assistindo a gente também, por esses locais que a gente vai passando, eu vou vendo minério, né? Vendo o produto de vocês, de cores diferentes, um mais claro, um mais escuro. Legal. São qualidades diferentes, são produtos diferentes? É isso, Ricardo. Cada cor remete fatalmente a um produto diferente e, via de regra, quanto mais escuro, a gente vê ao fundo aqui um pellet feed, maior teor de ferro ele contém. E quanto mais claro, a gente vê o Sinterfeed nessa região central da pilha, ele tem uma qualidade um pouco inferior em relação ao ferro. Então, lembrando que a mineradora de ferro, quanto mais ponto percentual de ferro a gente carrega, melhor é o preço, né? Maior e melhor é o valor agregado para a gente na cadeia siderúrgica. E dentro daquele plano, então, de investimentos da Itaminas está isso, você conseguir ofertar cada vez mais no mercado produtos de maior teor de ferro, de maior valor agregado, Exato. é isso? O nosso plano de expansão, né, que envolve hoje cerca de R$1,5 bilhão, ele contempla esse avanço geológico e, naturalmente, o empobrecimento da jazida. Então, para fazer o melhor uso da nossa jazida, a gente tem que incorrer um processo mais robusto. E isso envolve as etapas de britagem, novamente, moagem, e depois entra uma rota de concentração adicional, que são as flotações mais pré-espirais. Então, tudo isso é para carregar uma qualidade que hoje é de 62, para chegar no mínimo de 65% de ferro. De teor. É o que torna o produto muito mais agradável aos compradores finais, já que ele carrega mais valor em uso ao longo da cadeia. Entendi. Aí aqui vai para o caminhão, mas daqui não vai direto para os seus compradores, para os seus clientes. Daqui vai para onde, André? Perfeito. Essa é uma pergunta que remete a um fator muito interessante e positivo da Itaminas no mercado de mineração como um todo, que é o fato da gente ter um terminal dedicado, um terminal ferroviário, eu digo. Então, nossa distância até o terminal é muito pequena, é cerca de 6 km. É aquele que tem ali na entrada. Ele que é a gente bem na passa por entradinha, né? É um terminal que chegou há muito tempo e no entorno disso a comunidade se desenvolveu. A gente tenta de maneira bastante amigável conviver e respeitar, né? E poder operar da melhor maneira junto à comunidade. Então, isso é muito benéfico. A Itaminas é praticamente uma das únicas mineradoras, à exceção das de grande porte, capital aberto, que tem um terminal dedicado e nele a gente tem a capacidade de fazer até 10 milhões de toneladas do ano. Então, ali é que a gente conecta, né, através de caminhão com esse terminal ferroviário e a partir dali a conexão ferroviária até os portos da região sudeste, onde a gente emplaca a partir dali o escoamento via navio e dali ele encontra o mundo e vai para a China, né, Ásia, Europa, e aí cada país tem sua vocação e sua atratividade para determinados materiais. Então, os fino que é o Sinterfeed e o pellet feed, eles encontram essa rota logística. Isso que o André acabou de explicar, corre lá, no primeiro episódio de Ao Pé da Mina, você vai ver o CEO da Itaminas, o Thiago Toscano, falando do acordo recente, né, André, que foi fechado com o Porto Sudeste, que é um acordo inédito que vai possibilita a Itaminas a ter um canal de escoamento maior e também, quando você falou dos mercados, né, os verdadeiros clientes, também foi celebrado agora há pouco tempo também o acordo com a Raft Rail, que também envolve não só a compra de matéria-prima, também como logística, depois que o produto chega. Exatamente, Ricardo. O mundo globalizado como tal, né, a gente tenta capturar toda essa energia que tem de oportunidade de mercado, de custo. E nesse contexto macro, a gente tem conversas avançadas com o Oriente Médio de usar não só da logística, como também da energia barata, o mercado consumidor que lá encontra lugar,
Então é mais uma perna que a Itaminas dá em relação ao mundo, em direção ao mundo, e ter essas portas abertas no terminal, no porto e no mercado final é o que dá liberdade comercial, operacional, estratégica para a gente e faz ela ser muito mais relevante no mundo e sustentar a vida cada vez mais e melhor. Olha, prometo que só mais uma pergunta para poder te liberar. Cara, o André tem que trabalhar e nós estamos tomando o tempo dele aqui. Tá André, ótimo. você já tem um bom tempo de casa. Fala pra gente, o que você nota de mudança, mas mudança significativa da Itaminas, desde que essa nova turma, Tiago, Argeu, Rodrigo, Misma, Thaís, João, essa galera toda que está aqui, desde que esse timaço novo se juntou ao timaço anterior. O que você pode dizer para a gente que mudou de verdade em termos de cultura, em termos de posicionamento da Itaminas? Muito bom, Ricardo. A gente vai fazer um ano, né, da transação e aí chegou a turma toda que você comentou, o Tiago, Argeu, Rodrigo, Misma, e muita gente boa que veio para corroborar, né, ajudar a Itaminas no seu desafio. Eu diria que a governança absoluto, acho que é o que mais me marca como gestor, né, da empresa e que busca sustentabilidade nos tripés que a gente conhece, ambiental, social e até de respaldo acionista. Então acho que a governança como um todo é um ponto forte, extremamente forte, eu diria. E além disso tudo, acho que a busca por uma imagem da mineração, né, mais amigável, mais justa, eu diria, do ponto de vista da comunidade, acho que essa turma também carregou essa tocha e sobre ela a gente trabalha de dizer que a mineração é um lugar agradável, que respeita as pessoas, respeita o meio ambiente e assim a gente trabalha. Então, tudo isso somado, eu acho que entrega uma Itaminas de visão mais estratégica, mais estruturada como pessoa, como estratégia de empresa, não só para dentro como para fora. A gente mencionou a estratégia agora. Então, acho que muito a agregar e muito tem a agregar nessa longa história que vai ter Itaminas, além dos 67 anos que até aqui já se somaram. Então, foi uma contratação, né, dizendo assim, se é que é uma contratação, é muito mais do que isso. Uma fusão. Uma fusão que agregou valor demais à nossa visão, à empresa, ao município, ao estado e ao país, eu diria. Então, acho que é por aí. Cara, pô, bom demais, tem nem como te agradecer prazerão. por tanto. E olha, Volto sempre. Vocês podem aguardar, porque ele prometeu, a gente vai fazer um novo episódio mais à frente, contando a história completa da mineração. Porque eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estou comendo pipoca, por exemplo, fico pensando assim, quem foi o maluco que um dia descobriu que o milho, se você botar num calor, faz pipoca? Eu quero muito saber quem que foi o maluco Esse é um bom que desafio. um dia, cavando terra, descobriu que no meio dessa terra tem um negócio que chama minério de ferro e que depois acaba virando, no final das contas, Ótimo. né? Tudo, tá aqui o que a gente tem em mãos, um iPad, um telefone, um carro, uma geladeira, um fogão, a gente não consegue viver sem. A gente vai contar essa história mais à frente. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Mais uma vez, obrigado vocês todos também que assistiram a esse terceiro episódio de Ao Pé da Mina. É um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida e realização de um fator: apuração, informação, opinião. Abraço e até a próxima.